Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu de novo, aqui o professor Wallace, trazendo mais uma aula para a nossa disciplina de lições de fenômenos mecânicos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as leis de movimento, também conhecido como as leis de Newton. Vimos anteriormente, eu vou deixar aqui os links das nossas últimas videoaulas, o estudo do movimento das partículas, sem levar em consideração as forças ou as ações que atuaram sobre este corpo para fazê-lo entrar em movimento. Mas hoje vamos estudar como devemos considerar motivos pelos quais fizeram os corpos entrarem em movimento. Então venha conferir essa videoaula. Mas antes, pegue o seu material, esteja com ele em mãos, para que você possa acompanhar da melhor maneira possível esta videoaula. Então vem conferir comigo, tudo bem? Como bem disse, discutimos anteriormente o movimento das partículas, onde nós estudávamos a sua posição através das equações horárias. Aprendemos os conceitos de movimento retilíneo uniformemente variado, e vimos que estes movimentos eram completamente caracterizados sem levar em consideração as forças ou seja lá o que for que agiu sobre o corpo para fazê-lo entrar em movimento. Então, quando a gente estuda a cinemática, a gente não leva em consideração o que gerou o movimento. Por isso, a gente consegue estudar sem nenhuma preocupação as equações horárias. Agora, se a gente quiser estudar o movimento de um objeto considerando as suas causas, a gente tem que trazer à tona o conceito de força. Então, observem o diagrama. Nós temos um objeto localizado na sua posição inicial e ele tem uma velocidade inicial. Aplicamos uma força nesse objeto e essa força ela vai causar uma mudança de velocidade. Como consequência, vai produzir uma aceleração. Então, nós vamos ver que depois de um tempo, essa, essa partícula vai estar na posição final com uma certa velocidade final. Então, aqui a gente observa que a força ela é o causador da mudança de velocidade do nosso objeto. Então, assim, a gente percebe que para entender melhor o que gerou a mudança de velocidade, temos que estudar agora as forças que agiram sobre esse corpo. E quando a gente está falando de força, a gente está falando de uma nova área da física chamada de dinâmica. Então, a parte na física que estuda o movimento considerando as forças que agiram sobre ele, então, é a parte chamada de dinâmica. E ao estudar dinâmica, temos que estudar as leis de Newton. Isaac Newton, ele foi uma pessoa excepcional para o seu tempo. Ele simplesmente formulou as leis básicas da dinâmica, que é o que a gente vai estudar hoje. Ele também formulou a lei da gravitação e, além disso, ele criou o cálculo diferencial como a gente conhece hoje. Sem contar que também ele tem diversos trabalhos na parte de ótica e no caráter corpuscular da luz. Então, vamos manter o nosso foco apenas nas leis básicas do movimento. Ok, gente? Então, a gente já entendeu que quando nós temos um objeto em movimento, ele tem uma variação de velocidade, ela é causada pela ação de uma força. Mas até agora eu não falei nada o que é força. Então, afinal, o que é força, né? A força, ela é o agente que gera a mudança de velocidade. Isto é, uma vez que você tem um corpo, aplica uma força sobre ele, essa força, como consequência, ela vai produzir um movimento ou até mesmo interromper o movimento. Claro que isso vai depender da situação que a gente está falando. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que a força é isso. Ela nada mais é do que o agente causador da mudança de velocidade. Porém, a gente tem que comentar que a força, assim como velocidade, assim como aceleração, ela é uma grandeza vetorial. Isso quer dizer, significa que ela precisa de direção, sentido e intensidade. Intensidade que a gente também chama de módulo. Então vamos ver na prática como a gente pode concluir que a força de fato é uma grandeza vetorial. Temos uma força sendo aplicada numa mola em que tem um indicador, né, de quanto a gente distendeu essa mola. Observe que a força F1 ela está orientada para baixo e ela gerou um deslocamento na mola de 1 centímetro. Se eu pegar e fizer uma segunda força indicada por F2, maior do que F1, eu vou ver que ela alonga a mola em 2 centímetros. O que espero acontecer quando eu aplico as duas forças simultaneamente? Bem, eu espero que elas se somem, então a distensão da mola total vai ser de 3 centímetros. Agora observem só, eu posso fazer uma aplicação de uma força na diagonal
como vocês podem ver aqui na figura, em que a força resultante, ela nada mais é do que a combinação das duas forças, uma orientada na horizontal e a outra orientada na vertical. E por isso a gente consegue verificar o caráter vetorial da força. Bem, agora que a gente entende o conceito de força, sabe que ela é o agente causador de um movimento e que ela é uma grandeza vetorial, chegou a hora no nosso vídeo de se vocês serem apresentados as três leis de Newton. Vamos começar com a primeira, também conhecida como a lei da inércia. E ela não é só conhecida como a lei da inércia, como ela também traz consigo o conceito de referencial inercial. Então, nesse momento, caso você tenha ficado com alguma dúvida, pause o vídeo e retorne. Vamos conferir por que ela é chamada de lei da inércia. Vamos imaginar aqui duas situações. Na primeira situação, nós temos um objeto de massa m e ele está parado. Nenhuma força, ele não tem nenhuma velocidade. Já o segundo objeto, ele se movimenta com uma velocidade constante, orientada para a direita. Pergunto a vocês, se nenhuma força for aplicada, o que vai acontecer? Pause o vídeo e coloque nos comentários o que você acha. Se nenhuma força for aplicada nos nossos objetos, a conclusão imediata que eu posso esperar é que o que está parado vai permanecer parado e aquele que está em movimento continuará em movimento. Então, a gente pode, de uma maneira mais formal, dizer que a primeira lei de Newton, ela diz da seguinte maneira: se um corpo está em repouso, ele permanece em repouso, desde que nenhuma força atue para modificar o seu estado. E complementando, se um corpo estiver em movimento constante, ele permanecerá em movimento constante, desde que nenhuma força atue sobre ele para alterar o seu estado. Por isso que a gente chama de lei da inércia. Se o corpo está em movimento, ele permanece em movimento, e se ele está em repouso, ele permanece em repouso. A menos, claro, que a gente atue com uma força sobre esse corpo e altere o seu estado. E o que são referenciais inerciais? Bem, referenciais inerciais são aqueles onde as leis de Newton são válidas. Parece uma definição vaga, mas a gente vai entender um pouco melhor na prática. Vamos imaginar que nós temos uma pessoa caminhando pelo chão. Com relação ao chão, eu posso afirmar que esse nosso amigo está se movimentando. Afinal de contas, o chão está parado e a pessoa está se movimentando com relação a ele. Isso é um bom exemplo de referencial inercial. Veja que eu posso considerar o chão um referencial inercial, ou seja, um referencial parado, e não está se movimentando. Professor, e o que seria um referencial não inercial? Bem, imagine que você está sentado em um carro e esse carro está viajando. Bem, você, com relação ao carro, é um, é um referencial inercial, porque você está parado com relação ao carro. Agora, o sistema, você e o carro, não estão parados. Vocês dois estão se movimentando ao longo de uma trajetória. E aí, com relação a alguém que está do lado de fora olhando isso, você é um referencial não inercial. Tudo bem? Caso você tenha ficado com dúvidas, não tem problema. Pause o vídeo, retorne um pouco, assista novamente e veja a minha explicação. Claro, sempre pode consultar o seu material. Não deixe de colocar nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Eu vou poder responder para vocês. Agora que a gente conheceu a primeira lei de Newton, vamos conhecer a segunda lei de Newton. Essa é uma das leis mais famosas, todos nós conhecemos. Bem, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que nós temos um objeto de massa m e é aplicada sobre ele uma força F. É de se esperar que essa força F vai atuar sobre esse objeto e vai produzir um movimento. Esse movimento necessariamente deverá acontecer na mesma direção e sentido que a força aplicada. Agora, quanto maior for essa força, maior vai ser a aceleração produzida. Então a gente pode dizer que a força é proporcional à aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração. Mas e esse símbolo de proporcionalidade? Como que a gente pode tornar essa equação, essa proporcionalidade, em uma equação matemática? Imagine duas situações. Nós temos um corpo de massa m' e um corpo de massa m'. Sobre esses dois corpos, eu aplico uma força F. Então eu pergunto, se nós aplicarmos a mesma força, qual vai produzir a maior aceleração? O corpo de massa m ou o corpo de massa m? Coloque aí nos comentários o que você acha.
o movimento ele vai ser maior no corpo de massa menor, né. Por quê? Porque o corpo de massa maior, ele tem uma maior inércia, ele tem uma dificuldade maior de começar o movimento. Então seria necessário eu aplicar uma força muito maior. Dessa maneira, a gente pode transformar aquela relação de proporcionalidade, né, de força e aceleração, numa equação colocando uma constante. E essa constante é justamente a massa do nosso objeto. E aí a gente chega então na famosa segunda lei de Newton, que F é igual a ma. Agora, claro, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque apesar da simplicidade dessa equação, ela traz mais informações do que parece. Essa força igual a massa vezes a aceleração tem que ser dita que ela deve ser a soma de todas as forças que agem sobre um corpo. Como assim? Imagine, a gente pode ter um corpo de massa m e sobre ele está sujeito a três forças atuando: F1, F2 e F3. Como são grandezas vetoriais, lembre, a gente pode transformar esse sistema de forças atuando em uma única força resultante. Ou seja, podemos dizer que existe uma força resultante apontada para uma certa direção, que vai ser a soma vetorial de F1 com F2 e F3. E aí sim, nesse caso, nós afirmamos que a força resultante que age sobre esse corpo de massa M, é igual ao produto da massa pela aceleração. E devido ao caráter vetorial da segunda lei de Newton, ela carrega para a gente uma outra informação adicional, que é a independência das componentes. Como assim? A segunda lei de Newton, que fala que força resultante é igual massa vezes aceleração, na verdade é um conjunto de três equações. Uma equação para o eixo x, uma equação para o eixo y e uma equação para o eixo z. E o que a gente pode dizer? Que a componente da aceleração em cada eixo ela é causada apenas pela resultante das forças na direção de cada eixo. Ou seja, você pode estudar as forças atuando sobre um corpo em cada uma das direções. Então você pode separar as forças e assim trabalhar para cada eixo. O que estamos falando é exatamente sobre a decomposição de forças e o diagrama de força. Como funciona o diagrama de força? Vamos imaginar que nós temos nosso objeto de massa m e a gente quer calcular as forças e ele está sujeito a um conjunto de forças que atuam. Então nós temos aqui quatro forças, cada uma representada por uma cor. A força F1 verde, F2 laranja, F3 vermelho e F4 azul. Então o que eu preciso fazer? Bem, vamos desenhar o diagrama de força. Inicialmente, trace dois eixos, um vertical e outro horizontal. Na origem desses eixos, você vai colocar o nosso objeto. Não precisa se preocupar com o formato dele não, pode ser só um ponto, porque agora, nesse momento, a gente não está preocupado com a forma do objeto, apenas com a sua massa. Em termos e nesses eixos, vocês deverão escrever as componentes das forças. Então, nós vamos decompor as suas forças. As forças vão ter componentes na vertical e componentes na horizontal. Uma vez decomposto as forças, nós agora podemos calcular a segunda lei de Newton para cada um dos eixos. Ou seja, a resultante das forças vai ser descrita para cada um dos eixos. No resultante no eixo x vai ser força resultante no eixo x igual massa vezes aceleração no eixo x. E aí você veja no diagrama quais são as forças. Aqui a gente está vendo que vai ter a componente x da força 1, a componente x da força 3, a força F4 que já estava sobre o eixo x e a componente x da força 2. Mas sempre tenham cuidado com o sentido das forças. A força 1 e a força 3, as suas componentes x estão no sentido positivo do eixo. Já a força 4, componente x da força 2, estão orientadas no sentido contrário. Já no eixo y, a resultante das forças também vai ser massa vezes aceleração. Lá nós tínhamos apenas três forças. A componente y da força 1 está apontada para cima e as componentes y da força 3 e 2 que estão orientadas para baixo. Tudo bem? Se você ficou com dúvida, pause o vídeo, retorne à parte em que você não entendeu, assista novamente e faça suas anotações. Tente demonstrar esses resultados e, claro, acompanhe sempre o seu material. Então, pessoal, o que nós acabamos de fazer aqui foi utilizar a segunda lei de Newton com o diagrama de força e realizamos a decomposição das forças. É importante lembrar das propriedades de vetores para a decomposição correta das forças. Beleza.
A gente chegou até esse momento, falamos da primeira lei de Newton, falamos da segunda lei de Newton, aprendemos o diagrama de força, mas em nenhum momento, em nenhuma hora eu falei qual era a unidade de força. Então a unidade no Sistema Internacional de Forças é o Newton. E um Newton nada mais é do que 1 quilograma por metro dividido por segundo ao quadrado. Agora que a gente já conheceu a primeira e a segunda lei, chegou o momento de nós falarmos da terceira lei de Newton, que é também conhecida como a lei de ação e reação. Essa lei ela é bem simples e basicamente ela fala o seguinte: para cada força aplicada, existe uma força contrária de mesma intensidade, porém sentido oposto. Então aqui nós temos dois patinadores, um empurrando o outro. O senhor empurra a senhora com uma força F e a senhora empurra o senhor com uma força menos F. E aqui é importante comentar que a força de ação e reação, elas nunca ocorrem no mesmo corpo. Elas sempre acontecem em corpos diferentes. Por que é importante ressaltar isso? Na semana que vem, quando viermos a falar de aplicações de lei de Newton, vamos ver diferentes tipos de força e ao escrever o diagrama, vamos saber quais devem ser consideradas e quais não devem ser consideradas. Então, se você conseguiu chegar até esse momento, você já aprendeu as 3 leis de Newton. E agora chegou uma parte interessante, que é o seguinte: na prática, como que funcionam as leis de Newton, né? Como é que eu tematizo as leis de Newton para resolver diferentes problemas? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: se você tem uma situação física onde todas as forças que atuam sobre esse corpo, a força resultante ela é nula, a primeira coisa que você vai poder falar é o seguinte: esse corpo está em equilíbrio. E a segunda consequência é que a resultante sobre ele é zero. Logo, esse corpo não tem nenhuma aceleração. E aí você pode utilizar a seguinte conclusão: ou ele está parado, ou ele está em velocidade constante. A segunda situação que pode acontecer é uma força resultante não nula. E aí o que nós temos? O corpo vai descrever um movimento retilíneo uniformemente variado, ele vai andar com uma aceleração constante, e claro, a segunda lei de Newton vai ser força resultante igual massa vezes aceleração. Essa equação aqui é uma equação vetorial, pessoal. Então vocês vão ter que escrever essa equação para cada um dos eixos. E como que a gente faz para resolver problemas envolvendo forças? Primeiro, você tem que fazer o diagrama de força. Então, desenhe os dois eixos, o vertical e o horizontal. Coloque no centro o objeto que você está estudando. Não se preocupe com a forma, pode colocar só um ponto com massa M. Sobre esse objeto, desenhe todas as forças que atuem sobre ele. Segundo, se o corpo se move enquanto as forças atuam, segundo a lei de Newton, é força resultante igual massa vezes aceleração. Caso contrário, força resultante é igual a zero. Terceiro, escreva as componentes das forças em cada um dos eixos. Tanto faz se ele está se movimentando ou se ele não está se movimentando. Sempre decompõe as forças. E aqui eu trago uma observação. Se o seu problema tiver mais de um corpo, faça o diagrama separadamente para cada um dos objetos. Nunca faça o diagrama com os dois corpos juntos. E por fim, resolva a segunda lei de Newton para cada um dos eixos. Então, faça o diagrama, coloque todas as forças, decomponha as forças corretamente e resolva a segunda lei de Newton para cada um dos eixos. Certo, pessoal? E assim a gente chega ao final da nossa videoaula. Na nossa próxima videoaula, nós iremos ver algumas aplicações das leis de Newton. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês até a nossa próxima videoaula. Tchau!